O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. O Espírito Santo está aí, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder e alegria. Presença que é a paz de Deus em nós, em nós. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus em nós. Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Presença santa vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.
doce presença. Presença santa a ti, Jesus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Você sente aí? Já podemos todos perceber e desfrutar a presença de Jesus, o Salvador. Cante doce, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Paz, paz. Quando se paz é aquela que o Pai me dá, eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Bem no fundo de minha alma há um doce silêncio que se espalha, aquietando meu ser. É uma calma infinita que somente os amados de Deus podem compreender. Paz, paz, paz. Quando se paz é aquela que o Pai me dá, eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Paz, paz. Quando se paz é aquela que o Pai me dá, eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser. Em suas ondas de amor celestial, eu lhe rogo que inundes
para sempre, meu ser. Em suas ondas de amor celestial, paz, doce e preciosa paz, que aquieta o nosso coração, traz consolo, renova a esperança, traz riso, refrigera nossa alma, aquieta nossas emoções, inquietações, interrogações, excede a todo entendimento a paz. Ah, Pai, se a paz do Senhor invadir os corações dos meus irmãos, se a paz do Senhor invadir os hospitais, os quartos trancados, com filhos isolados, se a presença do Senhor estiver ali, haverá paz. Oh Deus, que possamos ouvir a Tua voz, que nos ordena a quietude, aquietai-vos, e experimentem que eu sou Deus, que eu sou exaltado entre as nações. Entre as nações, quando nós nos aquietamos, mas não é um silêncio inativo, inoperante, é um silêncio que ouve a voz do Senhor, um silêncio que mesmo diante no externo, com o barulho, pode desfrutar da santa e preciosa presença do Pai. Que essa presença do Senhor aquiete então os corações enlutados. Que o Teu Espírito Santo ministre voz que só Ele pode fazer. Faça isso, Pai, mas que haja também, através de nós, um abraço, através de um telefonema, através de um escrito, de uma postagem. Hoje, em que se fala tanto do dia do abraço, que sintamos-nos abraçados pelo Senhor. E eu quero transmitir esse abraço do Senhor para você. Receba o abraço do Senhor. Receba também o meu abraço carinhoso, afetuoso, que lhe transmite abraço do Pai. Que haja essa visitação especial assim do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Com gratidão te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. De Jonas, capítulo 1. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis,
E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nesses dias, irmãos, eu tenho ouvido muito falar, e às vezes pastores fazendo essa declaração, que o que está acontecendo no Brasil e nas nações é juízo de Deus, é soberania de Deus, é Deus quem viu os pecados das nações, do Brasil, e então enviou esse vírus contra nós, contra o povo, indiscriminadamente contra todos, porque a nossa malícia subiu até ele, porque a nossa maldade subiu até ele. É interessante que nós temos aqui dois contrastes, praticamente dois paradoxos, digamos. O Senhor, ouvindo o clamor ou os pecados de Nínive chegando até ele, subindo até ele, e manda Jonas ir lá e pregar uma mensagem que Jonas pregou de destruição, de visitação da ira de Deus contra aquele povo. Mas o paradoxo que nós temos é que quando Deus manda Jonas ir a Nínive para anunciar o que ele ouviu, essa palavra, o propósito de Deus não era juízo, mas era mais uma oportunidade da graça, de estender a misericórdia dele para trazer salvação, para acolher, para perdoar pecados. E aqui, o profeta que deveria pregar, fugiu para longe da presença do Senhor. Diz aí o versículo 3, o Senhor diz para ele, dispõe-te, vai para Nínive, e diz que ele se dispôs, mas se dispôs para ser contrário à vontade de Deus e para fugir da vontade de Deus, fugir da presença de Deus. Quem não gostaria de estar na presença de Deus? Falamos agora há pouco de estarmos desfrutando da presença de Deus, estarmos desfrutando do calor da presença do Espírito Santo, desfrutando da paz da presença de Deus, mas Jonas quis fugir da presença do Senhor. Ele fugiu, e por quê? Porque ele disse que sabia que o Senhor era clemente. Ele sabia que o Senhor era clemente. Ele sabia que Deus era soberano, mas que também era clemente. Aliás, sobre a soberania eu não vou pregar agora, não vou falar agora, é domingo, tá? Aliás, estudando sobre o assunto, orando sobre o assunto, eu já pensei várias vezes desistir de falar sobre esse assunto. Mas há uma inquietação do Espírito Santo para que a gente ministre sobre o que significa de fato esse encontro da soberania com a graça, da soberania que uns só olham
nas determinações de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos, inclusive todos os piores acontecimentos, dizendo, portanto, que quem mandou e quem determinou o coronavírus e essa desgraça toda foi Deus, porque Deus é soberano. Mas aqui Jonas está dizendo: eu sei que o Senhor é clemente, eu não vou porque eu sei que eu vou pregar e a misericórdia do Senhor vai acabar se manifestando. E ele então foge da vontade de Deus, da presença de Deus, por saber que Deus é clemente. E há duas observações que a gente pode fazer aqui. Deus diz nos primeiros versículos que ele não suportava mais os pecados dos ninivitas. Deus nunca suporta pecados. Deus nunca suportou os nossos pecados. Os nossos pecados só são suportados porque são carregados em Cristo Jesus, na cruz de Cristo. Jonas não sabia se o povo se arrependeria, mas de uma coisa ele sabia que Deus era clemente. Ele conhecia o amor misericordioso de Deus e por isso ele foge da presença de Deus. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês: é possível alguém fugir da presença de Deus? Como é que a gente foge da presença de Deus? Jonas tentou. E a resposta para isso é sim e não. É sim e não. E não porque Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente, ou seja, Deus sabe para onde a gente vai e Deus está em todos os lugares onde nós estivermos, ali Ele estará. Mas também é sim, porque os nossos pecados, diz a palavra, causam separação entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem isso. Mas eu quero pensar com vocês em 3 princípios que podemos aprender rapidamente com essa atitude de Jonas e com a nossa atitude também diante de tudo o que está acontecendo. Primeiro, eu creio que há pessoas que estão longe da presença de Deus, mas que estão cumprindo os propósitos de Deus. Há pessoas que estão longe da presença de Deus, mas que estão cumprindo os propósitos de Deus. Um médico que não conhece a Deus, mas que está se entregando, que está deixando a sua família, que está se hospedando num hotel, que está se arriscando e cuidando de pessoas desconhecidas e às vezes de filhos de Deus. Esse médico, mesmo não conhecendo a Deus, não adorando a Deus, não sendo um religioso, não professando uma fé em Deus, ele está fazendo a vontade, um propósito, cumprindo um propósito de Deus. Um bom político, mesmo que não conheça Deus, mas que tenha projetos que beneficiam o povo, estará desenvolvendo a vontade de Deus. Deus disse que usaria o rei Josias para libertar o seu povo, ainda que ele não o conhecesse, não soubesse quem ele era, mas ele cumpriria os propósitos de Deus. Há muita gente boa, portanto, fazendo coisas boas, mas com uma visão, quem sabe, equivocada de Deus, com conceitos equivocados de Deus, mas que
são pessoas boas e que estão fazendo de alguma forma dentro do propósito de Deus. E esse é o conflito lá de Tiago em relação à fé e às boas obras. Você vem com a sua fé, você vem com a sua religiosidade, você vem com as suas confissões, mas não faz a vontade de Deus. E isso me leva a um segundo princípio que eu posso aprender aqui com Jonas. Tem pessoas que estão vivendo, agora preste atenção, estão vivendo num ambiente de presença de Deus, mas que não estão fazendo nada de Deus. Não estão cumprindo nenhum propósito de Deus. São pessoas que se dizem de Deus, se falam de Deus, professam ser de Deus, afirmam que são religiosas, mas que não estão cumprindo o propósito de Deus. São aqueles que querem apenas o que Deus tem para lhes oferecer, o que Deus tem para lhes dar, mas não querem se oferecerem como de Deus para os outros. Não querem ser socorro bem presente de Deus para a vida de outros. São aquelas que decidiram que servirão a Deus, mas que não vão se envolver. Eu sirvo a Deus, eu estou com Deus, eu vou à igreja, eu só não quero me envolver, eu não me envolvo. Cuidado com isso. O que seria pior? Eu pergunto para você. E pense, o que é pior? Estar longe de Deus, mas cumprir o propósito de Deus? Ou estar perto de Deus e não cumprir nenhum propósito de Deus? Se dizer, viver na presença de Deus, ir à igreja, ter comunhão com outras pessoas, mas não realizar a vontade de Deus. O que é pior? Uma pessoa distante que não professa a Deus, mas que realiza a vontade de Deus? Por isso é que nós temos que orar muito pelos médicos, pelos profissionais de saúde, pelas enfermeiras, pelos técnicos de enfermagem, por aqueles que estão na limpeza dos hospitais. Temos que orar por um espírito de compaixão e de misericórdia para ser implantado no coração dos políticos, dos governantes desses dias, dos nossos dias. Que Deus tenha misericórdia do povo. Tarsis é estar longe da presença de Deus, é estar na minha própria vontade, no meu próprio querer, fugindo de mim e fugindo de todos. É quando de fato o meu isolamento não acontece na presença de Deus. É quando o meu isolamento se dá num porão de um navio, num porão da vida. É quando eu entro para um baú e esqueço da existência externa de outras pessoas que precisam do nosso socorro. O que a gente faz? A gente volta. É necessário fazer o caminho de volta. E o último princípio que eu quero compartilhar com vocês é que a vida, ela só é abundante mesmo quando esses dois princípios se encaixam. O primeiro que eu disse foi: há pessoas que estão longe de Deus fazendo a vontade de Deus. Médicos que não confessam a Deus,
políticos que não confessam a Deus, mesmo que sejam raros, no que diz respeito a estarem fazendo a vontade de Deus, porque eu tenho visto nos nossos dias muitos dizendo que conhecem a Deus e que estão a serviço de Deus, mas que só estão fazendo coisas que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Então, o primeiro princípio foi esse: a gente longe de Deus, que faz a vontade de Deus, a gente dizendo que está na presença de Deus, mas que não faz a vontade de Deus. E o último o bonito é quando isso se encaixa. A vida, ela só é de fato abundante e significativa quando eu cumpro o propósito de Deus, vivendo na presença de Deus, e a minha vida acontece em gratidão a Deus, porque eu sirvo, porque eu faço, porque eu estou no propósito de Deus. Mas se eu estou longe, eu não tenho como expressar o graças a Deus. Fica um vazio depois do feito. Muitas vezes sabemos o que Deus espera de nós, o que Ele tem para nós, mas fugimos do propósito dEle, perdendo tempo precioso com outras coisas. Enquanto isso, vamos trazendo tempestades furiosas contra aqueles que estão no barco da nossa teimosia. Há pessoas que estão trazendo tempestades para os seus lares, para as suas casas, porque são pessoas teimosas. Vamos perdendo valores, vamos dando péssimo testemunho e vamos arrumando sempre um canto para nos escondermos, para estarmos dando as nossas desculpas, ainda que possa parecer promissor realizar algo longe de Deus. O grande significado da vida é quando sabemos que o que estamos fazendo não é em cumprimento da nossa vontade, não é porque nós conhecemos e podemos fazer, mas porque estamos no propósito do Deus misericordioso, no propósito do Deus clemente, no propósito do Deus de paz. Que você traga para a sua casa a bênção de Deus. Que você traga para hospitais, para outros lares, mesmo que você não possa estar lá, mas que você seja aquele que possa orar, que possa ministrar graça, que possa interceder, que possa colocar vidas preciosas diante do Senhor, clamando por elas e as abençoando em o nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que a graça dele nos sustente. Amém? Vamos cantar mais um pouco? Aqui estou. Faça isso. Te ofereço tudo que sou. Aqui estou. Um sacrifício quero ser. Toma meu ser, minha vida entrego a ti, porque tu és meu Deus, és digno de adoração.
uma oferta de amor serei para ti. Porque tu és meu Deus, és digno de adoração, uma oferta de amor serei para ti. Aqui estou, aleluia. Te ofereço tudo que sou, sim, Senhor. Aqui estou, diga isso com fé, um sacrifício quero ser com verdade. Toma, Senhor, toma meu ser, minha vida entrego a ti, porque tu és meu Deus, és digno de adoração, de amor serei para ti. Porque tu és meu Deus, és digno de adoração, para ti, Senhor, uma oferta de amor serei. Toma, Senhor, toma o meu ser, minha vida entrego a ti, Senhor. Quero servir ao próximo, servir a ti, dedicar a tua santa presença, viver pra ti, te amar. Isso porque tu és meu Deus, és digno de adoração, uma oferta de amor serei para ti. Pai, que seja assim, que possamos confessar a Tua presença e a nossa confissão seja coerente com a expressão prática do nosso amor, da nossa entrega, do nosso altruísmo. Que o Senhor seja visto através das nossas ações nesses dias. Nesse tempo, sejamos expressão da misericórdia do Senhor e não de juízo. Nesse tempo, tenhamos palavra
de arrependimento que é expressada pelo amor de Jesus na cruz. Oh Deus, que a tua graça esteja assim invadindo os teus filhos e vivamos expressando dia após dia o quanto o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor abençoe assim os meus irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor visite os seus lares e que haja paz em seus corações. Peço que seja assim. Mais uma vez coloco todos os enfermos, todos os entristecidos. Ouve-se um choro em Ramá. E nós temos ouvido no Brasil um choro de mães que estão perdendo os seus filhos e que não os têm mais. Ouve-se esse choro, que a gente possa ouvir também a tua voz, que nos diz: reprime o choro, porque há esperança, há esperança, há esperança. Louvado seja o teu nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa-se os pecados do Brasil, os pecados dos governantes, os pecados das nações, que haja arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Amém.